Advérbio, pessoal, nossa aula de número 1, estreia de curso aqui no canal. Como eu sempre faço, na primeira aula eu vou explicar o que é um advérbio. Porém, é necessário que eu faça essa observação aqui antes de começar a explicar o que é o advérbio. Pessoal, nós estamos trabalhando com classes gramaticais, é um curso de classes gramaticais, né? Em que veremos aqui as 10 classes gramaticais, tá? E claro, nós já terminamos, nós começamos lá do substantivo e chegamos até o verbo, pessoal. Sim, todas essas classes de palavras aqui são as classes de palavras que nós chamamos de variáveis, aquelas que flexionam, ou em gênero, ou em número, ou em grau, tá, pessoal? Elas vão flexionar de alguma forma, o que incomodou muito vocês, tá? Porque a gente viu o substantivo, o grau do substantivo, o gênero do substantivo, o número do substantivo e assim por diante, né? A partir de agora a gente vai começar a ver as classes de palavras invariáveis, ou seja, aquelas que não flexionam. Por exemplo, preposição, preposição com, preposição em. Não tem masculino e feminino de preposição com, não tem masculino e feminino de preposição em, não tem singular e plural. Conjunção é a mesma coisa, interjeição também, né? E o advérbio, eu coloquei ali um asterisco, né? Um histérico, como um professor meu falava, um histérico. Tá ali o asterisco do advérbio, por quê? Porque ele sofre uma pequena flexão de grau. Pequena, tão mínima, que faz com que ele fique aqui na classe de palavras invariáveis, tá, pessoal? A gente vai começar hoje, né, a falar das classes de palavras invariáveis, do advérbio, portanto. Pois bem, pessoal, o que é o advérbio? Sempre que eu tenho dificuldade, eu fazia isso, eu ia lá no dicionário. O que quer dizer isso, afinal de contas? Para que eu pudesse ter um entendimento melhor daquilo. E eu, no caso, tenho aqui o dicionário de etimologia, que aí fala da origem das palavras, tá, pessoal? Eu já fui no dicionário e vi que tem um monte de coisa a respeito da palavra circunstância. Sim, porque o advérbio, pessoal, ele é definido aí como uma palavra que expressa uma circunstância. E aí, claro, fica aquela pergunta, o que é uma circunstância, afinal de contas, né? Mas a gente fala no dia a dia. Em que circunstância isso aconteceu? Em determinada circunstância eu fiz isso. Tá? A gente fala isso, a gente utiliza no dia a dia. Mas na origem da palavra, vocês vão observar, se vocês estiverem no dicionário de etimologia, está escrito lá, é uma situação, um estado ou condição em determinado momento, num dado momento. E aí, claro, a gente pode dizer que o advérbio, ele vai, né, transmitir aí a circunstância, ou seja, uma situação, um estado ou condição em determinado momento. E aí pode ser de dúvida, de lugar, de intensidade, de modo, de tempo, de negação e outras que virão mais adiante. A gente vai ver, não são só essas. Mas eu posso dizer que em determinado momento, em determinada situação, estado ou condição, né, eu tenho ali uma dúvida, ou aí, né, uma condição de lugar, uma situação de intensidade, de modo, de tempo, de negação, conforme vocês estão vendo aqui. Vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui, ontem João caminhou apressadamente e chegou longe. O que está em vermelho, claro, é advérbio. Eu estou explicando o que é advérbio. Percebam que eu tenho aqui palavras sublinhadas, né? Caminhou e chegou. E percebam também que as palavras em vermelho estão ligadas a essas palavras sublinhadas, tá? Mas percebam, acima de tudo, que a palavra ontem me diz quando essa ação de caminhar aconteceu. A palavra apressadamente me diz como a ação de caminhar aconteceu. E a palavra longe me diz onde, né, a ação de chegar chegou. Chegou longe, tá? E principalmente que esse quando, pessoal, esse quando me diz aí o tempo, tá? Esse como me diz o modo. E esse onde me diz o lugar, ou seja, eu tenho aqui palavras transmitindo circunstâncias que são de tempo, de modo e de lugar. Apresento a vocês os advérbios, pessoal. Advérbio é a palavra que transmite uma circunstância que pode ser de dúvida, de lugar, de modo, de tempo, negação, intensidade, enfim, as mais variadas que a gente pode ver, tá, pessoal? A gente vai agora, né, ver aqui uma lista de alguns, não são todos, eu gosto de ir aos poucos,
dos principais, vocês estão percebendo aqui, né? Que eu tenho aqui de dúvida ou talvez. Claro, vai dar a ideia de dúvida, vai transmitir uma circunstância de dúvida, né? Tá ali, talvez estejamos errados. Esse talvez, essa palavra, né, ela transmite a circunstância de dúvida. Lugar, o aqui, transmite uma circunstância de lugar. O muito, né, de intensidade, ele estava muito cansado. Vocês vão ler, vocês vão perceber. Não precisa nem ler tudo. Depressa, né? Transmite circunstância de modo. O povo caminha depressa. Como que o povo caminha? Depressa, apressadamente, né? Dá a ideia de modo. Então eu tenho aqui algumas das circunstâncias com as quais nós trabalharemos nesta aula. Mas temos mais: dúvida, lugar, intensidade, modo, tempo, negação e afirmação. Tá, pessoal? Bom, aqui é muito importante porque a gente já começa a fazer uma morfossintaxe, a relação do advérbio com outras classes de palavras. Morfossintaxe é ver a relação que ele tem com as outras palavras, já começa a relacionar o advérbio. E aí tenho em mente o que está aqui, né? Nesse quadrinho verde, o advérbio se relaciona com o verbo, com o adjetivo, com outro advérbio ou com uma oração inteira. Isso aqui é muito importante que esteja na cabeça de vocês. Exemplos, professora, está aqui. Ontem João caminhou apressadamente e chegou longe. Esse longe está se relacionando ao verbo, tá modificando esse verbo. Tá? Eu poderia dizer ontem João caminhou apressadamente, né? E chegou, ponto. Agora você vai perguntar onde, né, que ele chegou. Ele chegou longe, né? Muito longe. Poderia colocar um muito, que é um outro advérbio também. De qualquer maneira, você consegue perceber que essa palavrinha longe aqui está direcionada a esse verbo, dizendo que ele chegou longe. Mas poderia estar direcionada a um adjetivo. Olha aqui, a moça mais bonita da festa é ela. Eu estou dizendo que ela é bonita? Sim, ela é bonita, mas eu quero intensificar esse adjetivo. E eu coloco mais, que é o advérbio. Mais bonita, adjetivo. Tá? Agora, o advérbio se relacionando com o adjetivo. E aqui, o advérbio se relacionando com outro advérbio. Sim, ele foi muito bem na prova. Ele foi bem na prova? Não, ele foi muito bem na prova. Esse muito se volta para o outro advérbio. E também pode se voltar para a oração inteira. Nesse caso aqui, ele não está modificando a oração inteira. Ele está dizendo aí o que o falante pensa em relação. A gente percebe que aqui esse falante está feliz, porque felizmente, tem a vírgula ali, né? Todos os alunos passaram, mas ela se volta para toda a oração, modificando de certa forma, né? Não é bem uma modificação, mas fala como esse falante está, que ele está feliz. Mas está relacionado aí, digamos assim, à oração inteira, tá? Esse quadro é muito importante, principalmente os 3 primeiros, porque vai servir para que vocês diferenciem aí, né, as classes de palavras, tá, pessoal? O que é modificar? Tá lá, João caminhou e chegou. João caminhou e chegou. Pronto. Agora eu quero intensificar, digamos assim, ou dizer onde ele chegou, enfim. Eu quero modificar esses verbos. É diferente. Ontem, João caminhou. Quando que ele caminhou? Ontem. Né? Como ele caminhou? Apressadamente. E ele chegou onde? Longe. É diferente, pessoal, de falar João caminhou e chegou. Ponto. Agora, ontem João caminhou apressadamente. As palavras em vermelho modificam, de certa forma, esses verbos. E me dizem uma informação a mais. Tá? Essa é a função do advérbio. Tá ali, a moça bonita da festa é ela. Tá lá, né? A moça bonita é uma coisa, a moça mais bonita é outra coisa. Esse mais está intensificando o adjetivo bonita. Está modificando. Isso é dizer que o advérbio modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica também outro advérbio. Ele foi bem na prova. Ele foi muito bem na prova. Agora é muito bem. Está intensificando outro advérbio, tá? Sim, tá? O advérbio vai modificar o verbo, o adjetivo, ou então vai modificar outro advérbio. Todos os alunos passaram. Felizmente, todos os alunos passaram, tá? Pode-se dizer que o felizmente está voltado aqui para todos os alunos passaram, que é uma oração inteira, tá, pessoal? É muito importante que vocês gravem isso. Prestem atenção aqui nessa palavrinha muito. Meu Deus do céu, como os alunos se incomodam com essa palavra. Mas por quê? Porque não estudam. Porque não estudaram, porque não assistiram as minhas aulas, não fizeram um curso, não chegaram até aqui.
Pessoal, muito e bastante, essas duas palavrinhas, muito e bastante, a gente já viu, podem ser advérbio, adjetivo ou pronome adjetivo. A gente viu isso, a gente já viu advérbio, a gente já viu o pronome e já viu o adjetivo, e já viu o pronome adjetivo, tá? Portanto, podemos falar agora para diferenciar do advérbio, tá? Vocês vão se lembrar sempre, como é que eu sei, professor, quando o muito e o bastante são advérbio ou são pronome adjetivo? Eu vou me lembrar disso aqui, ó. Que o advérbio se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. O advérbio ele não se relaciona com o substantivo. O que se relaciona com o substantivo? Sim, o que se relaciona com o substantivo é o pronome adjetivo. Pronto, matamos a charada. Vamos ver exemplos. Eu andei muito. Percebam que esse muito está ligado ao verbo andar, tá? Agora, ela está muito triste. Percebam que esse muito está ligado ao adjetivo triste. Agora, eu tenho ali, acordei muito cedo. Esse muito está ligado a outro advérbio, que é o advérbio cedo. Eu tenho aqui o quê? Claro, pessoal, eu tenho advérbios. Por quê? Porque o advérbio se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Agora, eu não posso dizer que eu tenho um advérbio aqui. Por quê? Porque esse muito está até de cor diferente. Está se relacionando com a palavrinha pão, que é um substantivo. O advérbio não se relaciona com o substantivo. Ele se relaciona com o verbo, com o adjetivo, com outro advérbio, com uma oração inteira. Mas ele não se relaciona com o substantivo. Ele pega geral, tá? Ele passa o rodo, mas ele não pega o substantivo, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Uso muita roupa. Percebam que pão e roupa são substantivos. Então não posso dizer que esse muito e esse muita são advérbios, tá? O que são? Pronome adjetivo indefinido. Tá, pessoal? Tem o critério também da concordância, que é muito interessante, da flexão. O advérbio não flexiona. Ele está na classe das palavras invariáveis ali. Lembra que a gente viu? Como é que está flexionando? Ele vai flexionar se eu colocar no plural. Aqui está muita, está em gênero, está feminino, então não pode ser, né, não pode ser um advérbio. Olha, se eu colocar no plural eu andei muito, vai ficar nós andamos muito. Não é nós andamos muitos. Muito, não vai para o plural, tá? Ela está muito triste, elas estão muito tristes, tá? O advérbio não flexiona, ele não vai flexionar. Acordei muito cedo, acordamos muito cedo. Agora aqui vai flexionar. Por quê? Porque aqui não é advérbio, aqui é pronome adjetivo indefinido. E o pronome adjetivo indefinido flexiona. Para concordar com o substantivo, tudo se volta para o substantivo, tá? Então aqui é muito importante de vocês perceberem, compramos muitos pães. Pães é substantivo, vai para o plural. O pronome adjetivo vai para o plural também, muitos pães. A mesma coisa aqui, tá? Usamos muitas roupas. Roupas vai para o plural, muitas vai para o plural, porque são pronomes adjetivos. E é interessante de vocês perceberem, pessoal, né? Eu não falei lá no início, mas vou falar agora, que nós estávamos estudando, vendo que todas as palavras se voltavam para o substantivo. Tudo se voltava para o substantivo. Agora, no advérbio, se vocês perceberem, se volta para o verbo. Advérbio, advérbio, que está junto do verbo, né? Ele, em geral, vai se voltar para o verbo, mas ele pode se voltar também para outro adjetivo, para outro advérbio ou para a oração inteira, né? Mas ele geralmente está junto do verbo, tá? E ele vai se voltar agora para o verbo. A gente estava vendo que tudo se voltava para o substantivo. A partir de agora, a gente vai ver outras coisas também, tá, pessoal? Eu vou colocar o outro quadro aqui, que é esse quadro do bastante. É o mesmo quadro do muito. É a mesma coisa, tá? Eu só troquei de muito para bastante, tá, pessoal? Por quê? Porque é a mesma coisa. O bastante pode ser advérbio ou pronome. Como é que eu sei quando é advérbio? Quando ele se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Como é que eu sei quando é pronome adjetivo? Quando estiver se relacionando com o substantivo. E aí tem uma estrutura aqui que os alunos não gostam muito porque não desconhecem. Compramos bastantes pães. Tá certíssimo. Por que é bastantes pães? Porque aqui, bastante, é pronome adjetivo. O pronome adjetivo deve concordar com o substantivo. Então, pães, roupas, bastantes pães, bastantes roupas. Tá corretíssimo. Aqui não, ele não vai flexionar, porque ele é advérbio, equivale a muito. Quando bastante equivale a muito, né, ele é um advérbio. E aqui não, aqui ele é pronome adjetivo, então ele deve concordar com o substantivo. Tá, pessoal? É a mesma explicação do muito, porém agora com a palavra bastante. Já coloquei de cores diferentes para que vocês vejam que aqui é advérbio e aqui é pronome adjetivo indefinido.
tá? Acho que não há problema aqui, né, pessoal? Vocês devem ter entendido a explicação. Bom, pessoal, lista dos advérbios que a gente vai estudar a partir de agora, mas eu vou introduzindo outros também, tá? Perceba que aqui no modo tem um mente, cuidadosamente, tá? Geralmente os advérbios que terminam em mente são de modo, mas também tem, né, outros, ó, mente possivelmente é de dúvida, certamente realmente é de afirmação, mas a maioria deles é de modo, tá? Essa informação é interessante para vocês, porque muitos alunos acham que todos os advérbios que terminam em mente são de modo. Não, nem sempre, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Outra coisa muito importante é que a mesma palavrinha, ó, pode ser de uma ou de outra circunstância. Eu tenho bem, que está ali de modo, ó, bem, e João estava bem, é modo. Mas aqui não, João estava bem satisfeito. Esse bem é de intensidade, equivale a muito. Onde é que está o muito? Está lá, ó, na intensidade, tá, pessoal? Então tem que ter esse cuidado. Aqui tem a ver com semântica, com significado e interpretação de textos. Não é só gravar a palavra e dizer que é aquilo, tá? Isso é muito importante. E aqui, pessoal, todos saíram da sala em silêncio. O ponto não apareceu ali. Todos saíram da sala em silêncio, né? São duas palavras, mas dá uma circunstância também. Todos saíram da sala silenciosamente, equivale a uma palavra. São duas palavras que equivale a uma palavra. Como é que a gente chama isso? A gente já viu, tema da nossa próxima aula. Fique ligado que nós vamos com certeza falar disso. Bom, pessoal, eu vou pedir para você que gosta do meu curso, que gosta das minhas aulas, que se inscreva no curso, que curta, que compartilhe, que comente aqui embaixo. Se você quiser contribuir financeiramente, você pode se tornar membro, enviar um Pix, né, para o endereço que está aqui embaixo na tela, na descrição do vídeo, ou comprar um dos meus cursos que me ajuda bastante. Bons estudos!